E acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo, sim, porque tem que estar ao vivo, porque eu apertei o botão certo, não é? Estamos ao vivo, sim. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana, né? Nossa live de quarta-feira. É, às vezes é sexta, mas essa semana vai ser quarta. Eu quero cada vez mais trazer para o meio da semana para não trancar o fim de semana das pessoas, né? Então eu agradeço demais a sua presença. Vamos hoje uma live especial porque hoje nós vamos viajar para a antiga Babilônia e vamos aprender um pouco como é que se escrevia na antiga Babilônia, como era a língua cuneiforme suméria, como era o trabalho dos escribas, sim, uma viagem no tempo, gente. E olha quem já está aqui, Juliana Helena maravilhosa. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, por todo o apoio, né? Hoje nós vamos fazer a viagem bem divertida, porque o material é infantil, é infanto-juvenil. É um material criado por um museu para divulgação do trabalho dos museus, do trabalho da arqueologia, né, em geral. E eu fiz o trabalho de traduzir esse material para vocês. E lembrando que o material já está na pasta dos membros do canal. Sim, os membros do canal têm uma pasta no Drive que recebem os slides das aulas que eu leciono aqui no canal e também o livro que o museu disponibiliza para quem quiser baixar em PDF em inglês diretamente do site do museu. Ele está gratuito para baixar. O link está aqui na descrição da live, tem já o link direto para o site do museu, onde você pode fazer o download gratuito do livro, só que ele está em inglês. Então, o que eu fiz hoje para nós, hoje, eu traduzi todo o material para o português, para a gente não só fazer essa viagem, mas ver as possibilidades de atividades. E os membros do canal vão ter acesso a todos esses materiais, o livro em inglês, o PDF dos slides em português e as atividades, né, para poder fazer, para poder treinar o seu próprio cuneiforme, né, a sua própria sumério e ver se tem dom de escriba aqui, né? Então é muito legal porque a gente vai perceber que as línguas elas traduzem a forma de pensar dos povos. Não é apenas simplesmente pegar, isso aqui é casa, casa, rato, rato, leão, leão. Os povos e as culturas não pensam dessa maneira. Nós vamos ver hoje como as diferentes línguas traduzem a forma de pensar, a forma de interpretar a realidade. E a gente vai fazer uma viagem lá na Suméria, na antiga Babilônia, e ver como era o trabalho dos escribas. E vamos ver se alguém consegue hoje escrever o seu nome em cuneiforme, depois que até acabar a live, você vai continuar conseguir fazer, né? Boa noite, Valdemar, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença aqui, viu? Então, toda semana tem live aqui no canal. Essa semana a live é hoje, na quarta-feira, para não roubar o fim de semana de vocês, porque às vezes a gente faz na sexta, o pessoal quer emendar, né? Sexta-noite. Então, a gente às vezes vai ter live na sexta, mas eu vou tentar puxar cada vez mais para o meio da semana, para a noite, para a gente poder não comer o tempo de folga do povo. Eu quero agradecer demais a todos os membros do canal. Como a Juliana Helena, o nome dela tem essa bolinha do lado, porque ela é membro do canal. Ela é parte do Espaço das Deusas. Essa logo que fica aqui em cima na tela é a logo do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, que me patrocinam as lives. Um aviso importante, eu recebi 2 strikes do YouTube por causa dos vídeos de outras pessoas que eu trago para divulgação aqui no canal, e strike acarreta em desmonetização. É possível que eu fique os 3 meses do strike sem receber do YouTube.
tá? Por isso apertou, deu Deus nos acuda aqui, uma deusa nos acuda aqui, porque o YouTube não me repassou o valor, né, dos membros do canal esse mês. Então, mesmo assim, eu não quero incentivá-los a deixarem de se tornar membros. Por quê? Porque é possível que quando passe esse tempo do strike, eles me repassem o valor. E é um trabalho que a gente não pode jogar fora, tá bem? Eu agradeço demais todo o carinho, todo apoio de vocês, o engajamento de vocês é muito importante. Eu vou trabalhar o máximo e da melhor maneira possível para que esse canal se mantenha cada vez melhor, tá bem? Eu vou continuar trabalhando e fazendo tudo que estiver ao meu alcance para que esse canal tenha conteúdo de qualidade, acessível a mais pessoas e a gente possa construir um espaço de apoio mútuo e de muito conteúdo fundamentado, combinado? Então eu agradeço de coração, viu, gente, todo o apoio. Lembrando que quem é membro e ainda não fez, ó, a Juliana Helena é membro, mas olha, eu quero fazer o seguinte, lembrá-los que os membros precisam me enviar um e-mail. Por quê? Porque todos os membros do canal têm direito a receber um pacote de materiais pelos correios. Então aqui está meu e-mail. Os membros que ainda não fizeram, manda agora para o meu e-mail seu endereço completo dos correios para eu postar seu pacote toda segunda dia de correios e eu posto seu pacotinho de membros, tá? Lembrando que os membros vão ter têm acesso a todos os slides, os arquivos slides das aulas aqui do canal e também a materiais extras que eu já pus lá na pasta do Drive. Então, para você ter acesso, se tornou membro do canal, manda e-mail com seu endereço para receber o pacote de membros e também para receber o acesso a todos os seus benefícios como membro, tá bem? Muito importante isso. Um outro aviso é eu precisei fazer um tratamento de emergência nos meus dentes, eu estava com muitas dores e não tinha como ficar em fila de espera, e eu precisei fazer esse tratamento, e por isso, quem tem condições, eu te convido para se tornar apoiador da campanha do Apoia-se. A partir de R$ 5 por mês, você já pode fazer o seu cadastro e todos os apoiadores têm direito a 50% de desconto em todos os meus cursos e concorrem também aos sorteios mensais. Todo último domingo do mês, domingo que vem é dia de sorteio, tem sorteio de livros e cursos aqui para apoiadores da campanha do Apoia-se, para membros do canal e para alunos dos cursos. Quem adquire o meu pacote promocional de cursos, gente, tem direito agora em maio de 2024, se você adquirir o pacote agora em maio, tem direito a receber este livro aqui. Uma Bíblia pode esconder outra, conflitos e relatos, do Thomas Homer e do Frederick Boyer. Então é só para quem adquirir o pacote promocional com todos os cursos, agora em maio de 2024. E esse pacote, o valor promocional dele é menos da metade, tá? De todos os cursos. E também estou com uma rifa, que essa rifa é uma rifa emergencial deste mês, por causa de não ter recebido, né, do YouTube. Então, eu abri uma rifa com este livro aqui, A Conquista Espiritual da América Espanhola, 200 documentos, século XVI. A rifa está R$ 10, gente. Então, você pode fazer o Pix para o meu endereço de e-mail, no valor de quantas chances você quer concorrer, né? E eu preciso apenas do seu nome e do seu e-mail para que eu possa entrar em contato caso você ganhe. É muito importante, essa rifa é para cobrir a ausência do repasse do YouTube deste mês. Este livro, que é da rifa, vai ser sorteado na live do dia 31 de maio. Aqui nós vamos ter uma live do capítulo do livro Deus, uma Anatomia, e eu vou sortear o livro da rifa. Olha o tamanho desse gigante, que é lançamento 2024, 200 documentos, gente. A rifa está R$ 10. Este livro está, hoje, lá no site da Editora Voz, está R$ 290 esse livro. Com R$ 10 você está concorrendo a ele. Olha que maravilha. Então, é só fazer o Pix de quantas chances você quiser, né? 5 chances, faz o Pix de 50. Eu preciso do seu e-mail e do seu nome
para te avisar caso você receba, caso você seja sorteado. Tá aqui meu e-mail, que é minha chave Pix também, tá bem? Então fica mais fácil, é um e-mail só, chave Pix e contato, então você faz tudo por ali para a gente poder se organizar. Não percam, participem, e eu agradeço de coração todo o apoio de vocês, tá bem? Quero, só antes de começarmos, dar as boas-vindas aos novos membros do canal desde a última live, Tiago Rodrigues, Amanda Silva e a Cláudia Leonora, que reativou sua membresia. Sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal e que é um espaço de apoio mútuo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos para o nosso material. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês, mostrar primeiro como é que você faz o download do livro. Então, você está aqui na live e você vem na descrição da live. Aqui na descrição da live, ó, faça o download do livro e aí você clica lá e vai entrar no Instituto para Estudo das Culturas Antigas, tá? E aí você vem aqui e tem download. Olha que maravilha. Clicou aqui, já tem para você baixar o livro em inglês, tá? As Aventuras de Inanna Caetune, Aprendendo a Escrever na Antiga Babilônia. Por que é legal você ter o livro? Porque tem algumas atividades, tem o quadro das letras, né? Do cuneiforme, dos sinais de cuneiforme. Tem algumas atividades que fica muito mais lúdico, por exemplo, essa daqui, que é uma página inteira para você descobrir o que está, qual o desenho das estrelas. E nessa parte você vai ter uma noção dos números em cuneiforme e vai fazendo, ligando os pontos. Essa página está inteira lá na pasta dos membros, tá? Para fazer a atividade. Mas você pode baixar, então, o livrinho direto do site lá do museu, né? Que por exemplo, um espaço de um shopping, né? Uma lojinha do museu da Universidade de Chicago que pode ter uma das partes é esse livrinho que a pessoa pode fazer o download. Mas o que eu fiz hoje foi traduzir esse material para vocês e os membros do canal tenham acesso ao arquivo de slides, né? E quero começar explicando uma coisa importante aqui. A pronúncia dos nomes, a pronúncia das palavras é algo que se perdeu, ok? A mesma coisa com o hebraico bíblico. Muitas coisas a gente perde a pronúncia. Então, não adianta discutir sobre pronúncia, porque qualquer imposição que, é assim que se fala, é assim que se fala, é Inanaka ou é Inanaka? É a deusa Inanna ou Inanna que se fala? Nós não sabemos, ok? Porque no português, o que acontece? Aqui tem dois nomes típicos da Suméria, da antiga Babilônia, tá? O que acontece no nosso português é o seguinte: quando a gente lê uma palavra que não tem acento, naturalmente a gente acentua a penúltima sílaba. Então a gente vai falar Inanaka, Tune. Por quê? Porque é algo natural da nossa língua. Tá? A não ser que tenha, por exemplo, um R no final da palavra, e aí, como escrever, a gente vai colocar o acento no final, porque tem um R no final. Então, essas regras a gente já internalizou. A gente já sabe que quando uma palavra não tem acento, a gente já lê dessa forma. Só que outras línguas não fazem isso. Então, é possível que seja inânaka ou inánaka. Por quê? Porque também na nossa língua, no português brasileiro, a gente tem o hábito de nasalizar as vogais do lado de uma consoante nasal, por exemplo, o N. Então, a gente não lê inánaka, a gente lê inânaka, porque é o hábito brasileiro também. Mas isso não significa que era assim que eles falavam.
mas nós não vamos aqui cobrar pronúncia, porque não é o objetivo, principalmente porque ninguém sabe como eram as pronúncias originais desses termos, ok? Então é muito importante que a gente já tenha essa noção. Esse material é infanto-juvenil e é uma forma um pouco lúdica para a gente, para ser menos pesado, para ser mais leve, como a gente vai entrar em contato com um conteúdo tão diferente do que estamos habituados, tá bem? Então ele foi criado para exposição especial do museu, de Chicago, né, e aqui estão o nome das pessoas, responsáveis por essa criação, que é fantástico o trabalho delas. E aonde fica a região que vamos tratar? Especificamente, a antiga Babilônia, que era o reino da Suméria, fica entre os rios Tigre e Eufrates, tá? E esses rios vão contornar aquilo que vai ser a Suméria e a Acádia, e posteriormente a Assíria e a Babilônia. Nós vamos ter lives mais para frente sobre a Suméria e a Acádia e também os mitos sumérios, e vamos entender um pouco melhor da cultura, da geografia e da mitologia desses grupos. Então, bem-vindo a Nippur, né? Olá, eu sou o Inanaka. Eu vou falar Inanaka, que é mais fácil para gente que é brasileiro, né? Moro com meu pai, Ada, e minha mãe, Ama, e meu cachorro, Tuni, em Nippur. Nippur é uma cidade importante na Babilônia, onde nosso deus principal, Enlil, tem seu templo. Posso ver seu zigurate, a torre do templo de nossa casa. Nosso rei, Hammurabi, costuma ir a Nippur para celebrar festivais importantes para Enlil, que é o deus, né? Esses momentos são sempre empolgantes, pois meu pai é sacerdote e traz para casa uma ótima comida durante os feriados. E aqui, já nesse início, nessa introdução, a Inanaka já coloca que há um aspecto importante, que os sacerdotes eles recebiam parte da comida que era oferecida aos deuses nos templos, isso era repartido entre aqueles que serviam como sacerdotes nesse lugar. Então, aqui fica mais ou menos como era disposto a cidade da Babilônia, né, em Nippur, a cidade de Nippur, no reino da Babilônia, da antiga Babilônia, que era Suméria, e aqui nós vamos ver a disposição das casas em torno do zigurate, que era o templo. O zigurate era o formato de templo antigo, e em Ur até hoje tem um zigurate, eu postei nas minhas redes esses dias, né? E é muito importante que a gente saiba reconhecer essa figura do zigurate especificamente. O que podem significar esses sinais? Um dia perguntei a meu pai sobre o pequeno cilindro de pedra azul com tampas douradas brilhantes que ele sempre usa no cinto. Quando perguntei o que era, ele explicou: esse é o meu selo. Eu o uso como minha assinatura. A imagem me mostra cumprimentando Enlil em seu trono. Então, o que são esses símbolos? Olha, o selo, como era o selo cilíndrico, que marcava a tabuleta, o tablete de argila, né? Formando a imagem da pessoa cumprimentando a divindade escolhida, né? Que era patrono dela. E esse é o nosso roteiro. Ele diz: meu nome, o que sou, um escriba e servo de Enlil. Os escribas são importantes porque escrevem todas as histórias sobre os deuses e mantêm o controle de tudo o que acontece no templo. Então, ele era um sacerdote de função de escriba, ou seja, ele então tinha que fazer os relatórios, escrever as histórias, registrar a mitologia específica dos grupos, né? Soube então que queria me tornar uma escriba, assim como meu pai. Sim, meninas também podiam ser escribas. Queria aprender a escrever para poder registrar nossas vidas também. Ele ficou encantado.
Então você precisa ir para a escola de escribas e aprender a ler, escrever sumério e tudo mais sobre as artes dos escribas. Então, deixando uma impressão, olha que interessante essa questão do selo, né? Os antigos babilônios, né, ou o povo da Suméria, usavam seus próprios selos cilíndricos pessoais para deixar sua marca em textos e objetos. Esses selos eram feitos de pedras, muitas vezes bastante valiosas, em uma variedade de cores. E só para comparar, foi colocada uma moeda de centavo aqui do lado para você ver como eram pequenininhos os selos, e o registro na argila desse desenho dos selos. Então, o selo era esse cilindro pequenininho que eles carregavam e quando precisavam assinar alguma coisa, eles rolavam o selo sobre a argila para ficar as marcas da assinatura pessoal daquele escriba. Quando eles desenrolavam o selo em argila, deixavam uma impressão no design exclusivo e esculpido em cada um deles. Aqui, então, você pode ver o selo, a impressão que ele cria, juntamente com uma moeda de um centavo, ou a moeda é só para fins de escala, para você ver o tamanho referencial, né, em relação a ela, o tamanho pequeno do cilindro, do selo cilíndrico. O mundo de Nanaka. A história de Nanaka se passa no antigo Iraque há cerca de 3.800 anos. Ela vivia em uma terra entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, governada pelo rei Hammurabi. Hammurabi era o responsável pela justiça e pela ordem na terra, uma responsabilidade dada a ele pelo deus do sol, Shamash, que vigiava toda a terra, vendo e julgando tudo. Como rei, Hammurabi criou seu famoso código de leis, que registrava regras e crenças sobre como se comportar e tratar as outras pessoas na sociedade. A estela, uma grande laje ou pilar de pedra do Código de Hammurabi, está agora no Museu do Louvre, em Paris, mas há cópias dessa estela, né, em todo o mundo, incluindo uma no Museu de Chicago, que é mostrada aqui. Então, essa foto não é da original do Louvre, mas é uma cópia do Código de Hammurabi que fica em Chicago, tá bem? Então, é importante que a gente saiba que os principais achados arqueológicos da história não tem um único exemplar, tem um original que fica no país que conquistou, ou basicamente conquistou, não, né? Colonizou o local de achado daquele objeto, e há cópias desses principais objetos em vários museus do mundo todo. Na parte superior da estela, o deus Shamash dá símbolos de realeza a Hammurabi e o texto abaixo da imagem lista as leis. Você consegue identificar os raios de sol atrás dos ombros de Shamash? Então, é possível ver algum tipo de protuberância, né, relevo, em alto relevo, saindo das costas do deus Shamash que está sentado. Observe que ele está sentado, ele não está diretamente com os pés no chão, ele tem um estrado, como nós já estudamos na playlist Deus, uma anatomia. Essa divindade não pisa diretamente no chão, porque é uma entidade divina, e das suas costas saem os raios solares, porque o deus Shamash é um deus solar, tá? E é o deus da justiça. Geralmente, as divindades solares eram associadas à justiça. Cuneiforme. A palavra cuneiforme, só para que vocês saibam, ela vem de cunha, que é como se escreve, se usa uma caneta, que hoje seria uma stylus, né, que escreve tanto fino quanto grosso, mas era com um pedacinho de madeira em formato de cunha para fazer os sinais na argila, por isso cuneiforme, tá?
A estela foi escrita no sistema de escrita babilônico, cuneiforme, que era tridimensional, esculpido ou impresso em objetos feitos de pedra ou argila. Os escribas da antiga Babilônia escreviam em dois idiomas, acádio e sumério. Quando Inanaka viveu, ninguém mais falava sumério. Sumério era uma língua mais antiga, mas era uma língua que se tornou uma língua específica para a religião, ou uma língua oficial, tá? Então, ainda havia a escrita suméria, as pessoas falavam acádio, acadiano, mas ainda havia essa escrita suméria, que ela teve que aprender na escola. Atualmente, ninguém fala nenhum desses idiomas há milhares de anos. Por isso, qualquer discussão sobre pronúncia dessas línguas é desonesto. Quando as pessoas modernas descobriram como ler essa escrita e esses idiomas novamente, o mundo inteiro do passado antigo se abriu para nós. Um mundo muito diferente e ainda assim semelhante em alguns aspectos ao nosso. Graças aos documentos escritos por escribas, sabemos algumas das coisas que as pessoas da antiga Babilônia pensavam, as histórias que contavam, as coisas que compravam, as mensagens que enviavam umas às outras e até mesmo suas piadas. Então, indo para a escola, em Nanaka. Quando fiz 11 anos, finalmente chegou a hora. Eu estava indo para a escola, ou para Aidubá. Então, aqui é como é escrito escola, né, Aidubá, em que a Inanaka ia com o pai, né? Desculpa, em que ela ia do Baá, era como o sacerdote, o escriba, que era o pai de Nanaka, chamava a escola, tá? Depois de tomar o café da manhã, saí com um Tune, o meu brinquedo favorito, meu carneiro sobre rodas. Tenho muito orgulho dele, pois eu mesmo o fiz do zero. Então, Tune é o cachorro, como a gente viu no começo, né? E o brinquedo favorito dela é esse carneiro sobre rodas, que ela mesma fez. Então, aqui está ela, o carneiro e o Tune indo para Edubá, para a escola dela. A escola ficava perto de uma casa em nosso bairro. Era fácil não notá-la, pois se parecia com todas as outras casas. Nossas casas são construídas com tijolos feitos de argila, o mesmo material que usamos para fazer cerâmica e brinquedos. Então, veja, a argila era a matéria-prima de quase tudo na sociedade suméria e acádia. Então, a argila eram as tabuletas para escrever, eram as cerâmicas, os brinquedos, as casas. Então, era disso que era feito quase tudo. As janelas são pequenas para nos manter frescos, por isso era difícil ver o interior. Mas quando me aproximei da escola, ouvi os alunos falando em um idioma que eu ainda não conhecia, o sumério. Por quê? Porque eles falavam, nas casas, falavam o acádio, o acadiano. E agora ela ia aprender o sumério. Na escola de escribas. Entrei sorrateiramente pelo arco. O professor me viu imediatamente e me deu as boas-vindas. Ele me mostrou uma caixa com argila e me deu um pouco. Você sabe o que é isso? Argila, é claro. Você está certa. Mas nós a chamamos de em sumério. Então, aqui está a forma cuneiforme de argila. Im, tá? Em sumério. Ele me disse que na escola não falaríamos nem escreveríamos em acádio, como faço em casa, mas sim em sumério. Ele então me instruiu a fazer uma tábua para escrever. Então a criança pegava um pouco de argila e tinha que moldar uma tabueta, um tablete, tá? Foi uma tarefa fácil, pois eu já havia feito muitos brinquedos de argila. Quando a mostrei ao meu professor, ele disse: Muito bem, agora você pode começar a escrever. Investigando o passado.
Como sabemos o que sabemos? Podemos aprender sobre o passado antigo escavando o solo. Hoje, os vestígios das antigas cidades babilônicas geralmente se parecem com grandes montes de terra chamados téus. Por isso, quando nós falamos de um achado arqueológico, de um local de escavação, eu mostro aqui para vocês. Esse aqui é um. Isso aqui é lindo, né? Basicamente. Esse aqui é uma miniatura do Santo dos Santos do Templo de Arad, do Tel El Arad. O Tel, esses Tels, são os locais de escavação, são os locais, são os sítios arqueológicos. Tá? Então, assim como o Tel Arad é um local em Arad, no sul de Judá, onde há escavação arqueológica, onde há exploração, né, técnica. Nos outros locais, como no Iraque, onde é a Nippur, que nós estamos tratando hoje, né, também tem os téus, os montes, onde são feitas as escavações arqueológicas. Tá? Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda. Que bom que está aqui. Hoje é lúdico, hoje nós estamos viajando pela antiga Babilônia, sendo orientados, né, pela Enanaka, de 11 anos, que vai para a escola de escribas. Então, não se preocupem, né, membros do canal têm o material todo na pasta do Drive, e essa live vai ficar gravada, gente, para vocês depois darem pausa nas telas, ver com calma, fazer as suas cópias, fazer seus treinos de cuneiforme, tá? Não se preocupe. Isso aqui vai ficar disponível para todas as pessoas, beleza? Então, os TELs são esses locais, esses grandes montes de terra onde se fazem escavações arqueológicas, como da foto a seguir que eu vou mostrar para vocês. Mas por dentro contém ruínas de casas, palácios, templos e os objetos que seus antigos moradores deixaram para trás. No topo desses montes, encontramos os vestígios mais recentes, e nas camadas inferiores, mais embaixo, encontramos os locais mais antigos. Então, são camadas. Eu vou mostrar aqui a foto de um tel aqui para vocês. São camadas que vão sendo escavadas, e as mais superiores, olha a pessoinha lá em cima. Então, as camadas superiores são de épocas mais recentes, e cada vez mais embaixo vai para épocas mais antigas, que foram se formando essas estruturas, tá bem? Portanto, quando os arqueólogos ou pessoas que estudam o passado, usando objetos, edifícios e outros registros físicos, cavam cada vez mais fundo em um monte babilônico, eles estão cavando cada vez mais fundo no passado. Ao descobrir os restos de edifícios que geralmente são preservados apenas como uma série de paredes baixas de argila, os arqueólogos podem reconstruir como eram as casas e os bairros da antiga Babilônia. Com base nos objetos encontrados nessas casas, podemos aprender sobre as atividades diárias das pessoas que moravam lá. Isso é muito importante. Por exemplo, a cerâmica pode nos mostrar como as pessoas faziam suas refeições e armazenavam alimentos e água. Ferramentas como agulhas podem nos mostrar como as pessoas faziam artesanato e que tipos de trabalhos que elas podem ter feito. Brinquedos, tabuleiros de jogos e instrumentos musicais podem nos mostrar como as pessoas da antiga Babilônia gostavam de se divertir. Quando Inanaka fez sua primeira placa de argila, ela já tinha muita prática em fazer estatuetas. A pessoa que fez essa estatueta à direita aqui de um cachorro, que por acaso parece muito com Tune, provavelmente se baseou num animal que viu em sua vida cotidiana. Então, essa peça aqui que está sendo mostrada, ela é um achado arqueológico, a imagem de um cachorro que alguém tentou moldar com argila
a partir de um cachorro que viu na vida real. Então você pode pegar um pedaço de massa moldável, isso aqui você pode fazer agora ou fazer depois, porque depois essa live vai ficar gravada e você pode tomar tempo para fazer as atividades, né? Pegar um pedaço de massa moldável, massinha mesmo, ou argila, e que animais você pode fazer com essa massinha? Pegue um objeto próximo a você, um lápis, uma xícara, um livro, por exemplo. Quando você segura esse objeto, você pode examiná-lo. Há algum sinal de uso no objeto, como uma mancha, uma lasca no material? Se você tem um livro, por exemplo, e tem algum rasgo, alguma anotação feita nele, o que um arqueólogo do futuro seria capaz de descobrir sobre você e sua vida observando esse objeto? Então imagine, se um arqueólogo do futuro encontrasse as suas coisas hoje, como estão hoje, se ele visse as marcas, o que que ele podia falar sobre você, vendo as suas coisas, vendo como você usa as suas coisas, né? Se você tem, eu, por exemplo, tenho uma xícara cheia de lápis de cor pequenininhos que eu usei muito. Aí o arqueólogo do futuro pode dizer que eu pintei muita coisa, porque eu gastei bastante esses lápis de cor em alguma coisa, né? Porque eu faço terapia pintando desenhos. Então, imagine que o trabalho de um arqueólogo é olhar para o passado e tentar descobrir como era a vida dessas pessoas que usavam esses objetos. E da mesma maneira você pode é, ter a sua vida descortinada futuramente através da análise de coisas que você usa ou marcas que você deixa para trás. Muito bem, vamos então ver como se escrevia o próprio nome, né, na antiga Babilônia. Escrevendo o meu nome. Escrever foi muito mais difícil do que eu esperava e havia muito a considerar. Eu tinha de segurar a caneta estilos, que aqui cita estilos, mas é um tipo de madeira com ponta, e essa ponta tem uma parte fina e outra parte grossa para fazer desenhos de diferentes formas em 3D, né? Ou a guiduba. Então, guiduba era como eles chamavam a caneta, esse pedaço de madeira que eles usavam para fazer a escrita cuneiforme. Então, segurar a guiduba corretamente, incliná-la de várias maneiras diferentes para criar as diferentes formas e direções dos sinais. Porque, como vocês podem ver, os sinais em cuneiforme são diversos, tem pontas, tem elementos triangulares, né? Que é a parte mais 3D da coisa, os triângulozinhos. Então, são bem diferentes e é importante fazer de forma correta. No início, os sinais saíam na direção errada, ou muito grandes ou pequenos, porque eu pressionava a argila com muita ou pouca força. E eu tinha de me lembrar sempre de não apertar acidentalmente a placa com muita força e acabar esmagando-a. Então, imagine, pode ser uma sensação semelhante quando a gente escreve no quadro de giz, né? Se você escreve no quadro de giz com a mão esquerda, você pode acabar aí apagando o que você escreve se você esfregar a mão no quadro. Então, quando você faz escrita cuneiforme, apertando a madeira sobre a argila para fazer os sinais, o risco é você, de repente, esfregar sua mão na argila e apagar o que escreveu, ou esmagar, né, o que você escreveu só pressionando sua mão. Então, ter todo um cuidado para escrever, porque o material específico é mole. Então, foi preciso muita prática, escrever os sinais várias vezes, né? Cu. Mas, por fim, passamos a juntar os sinais em combinações mais significativas, nomes de pessoas. Então, aqui tem a Inanaka fazendo o seu primeiro treino, né?
Vejam que o que eles chamam de estilos é um lápis, né, uma lapiseira de madeira que tem uma ponta que ela não é uma ponta única. Ela tem uma ponta bem fininha na ponta, mas depois vai para uma ponta mais grossa. E assim ela pode fazer diferentes sinais, né? Geralmente temos hoje as canetas de caligrafia, aquelas canetas bem diferenciadas, né? Que fazem letras desenhadas. Esse tipo de ponta diferenciada que era usado na antiguidade para fazer as marcas na argila. Isso foi muito emocionante. Ali estava meu nome, Inanaka, bem como Tune, Ada e outros nomes que eu havia dito tantas vezes em minha vida, aparecendo como uma imagem na frente de meus olhos. E eu fiz isso acontecer. Naquele dia, corri para casa com meu tablete redondo para mostrar aos meus pais a lista de nomes que eu havia escrito nele. Sabemos que alunos como Inanaka tiveram de começar a praticar a escrita de sinais de sílabas repetidas vezes, pois deixaram para trás tabletes como este. Você consegue identificar alguns dos sinais que ela estava praticando nessa tabuinha? Olha como esse achado arqueológico nos mostra como os aprendizes, os alunos de cuneiforme treinavam as letras, tá? E para identificar as letras especificamente, quero dar uma primeira dica antes da gente olhar a tabela na próxima slide. A escrita suméria é uma escrita silábica, ok? Então, os símbolos são por sílabas. Só que as sílabas podem ser consoante vogal ou vogal consoante, ou consoante vogal consoante, tá? Então, em geral, é consoante vogal ou vogal consoante. São as sílabas que cada símbolo vai representar. Então, eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar o quadro para vocês. Boa noite, seja muito bem-vindo. Olha só, vou projetar só o quadro para vocês verem de pertinho, tá bem? Só o quadro. Eu vou aproximar para vocês verem. Olha só. Então, A, né? E, I, U. Então, ab ou ba. São sempre duas sílabas que podem ser montadas com B e com A. Ab ou ba. Duas sílabas com B e com E. Eb ou B. Mesma coisa. Ib ou bi. Ub ou bu. E assim vai com todas as outras consoantes. Lembrando que no caso do G, eu quero mostrar para vocês que vocês não vão encontrar J aqui. Como vocês não vão encontrar, por exemplo, J em hebraico nem J em grego. Não tem som de J nessas línguas, nem no sumério, nem no hebraico, nem no grego. Então, o G vai ser ag, ga, eg, ge, ig, gi, ug, gu, tá? É gag, eg, gogu, não tem já, ge, gi, joju. Esse som de J não existe nem em sumério, nem hebraico, nem grego, ok? Por isso que eu falo Septuaginta, porque não tem som de J. Falar, e isso é uma certeza que a gente pode dar, tá? Porque esses sons são muito semelhantes entre si. Mas só para vocês verem como escrever, como que se escrevia. E eu estou projetando exatamente para quando você precisar escrever o seu nome, você tem grande as opções e pode dar o pausa
para copiar as suas opções específicas, tá? Aqui no final ainda tem SH, XE, ASH, XA, EX, XE, IX, XI, UX, XU, tá? Então, aqui especificamente nós temos os símbolos e as possibilidades das sílabas em sumério, ok? Só para vocês terem mais. Sim, a Inaná era uma escribinha, ela está aprendendo a ser uma escriba. E a gente está acompanhando a aventura junto com ela para aprender algumas coisinhas também. Lembrando, vocês, Vanessa e todos os membros do canal têm esse material todo, os slides todos e os materiais já estão no pasta do Drive de vocês para vocês fazerem seus exercícios, tá bem? É muito importante que vocês aprendam a escrever o próprio nome de vocês em sumério. E aí, quando você tem a tabela, né, ao lado desses treinos aqui específicos, fica mais interessante de perceber que você tem símbolos idênticos sendo repetidos aqui, ou seja, é um tablete de treino mesmo, porque está sendo repetidas as linhas aqui. Só que parece, né, que o aluno deu uma quebrada na tableta dele, no tablete dele, né? E agora uma reflexão. Como que você aprendeu a escrever, né? Que tipo de atividades os seus professores te obrigavam a fazer para praticar? E a repetição faz parte do aprendizado muitas vezes, assim como na antiga Suméria. Você se lembra do que achou fácil ou difícil quando você aprendeu a escrever? Isso aqui é legal até para a gente, depois você passar essa live com as crianças e adolescentes que você conhece, para a gente mostrar que as crianças da antiguidade tinham muitas semelhanças com as crianças de hoje na questão do aprendizado, tá? A tecnologia pode mudar, a língua pode mudar, a cultura pode mudar, mas algumas questões são repetidas, né? E juntando as peças, aprendendo a escrever seu nome. As primeiras coisas que Nanaka aprendeu na escola foram como escrever sinais que representam sílabas e como combiná-los em nomes de pessoas. E agora é sua vez. Você consegue escrever seu nome em cuneiforme? Basicamente, o que você vai fazer é pegar essa tabela, né? E depois você pode voltar naquela parte em que eu mostro mais de perto a tabela e procurar como que você pode formar as letras, né? Então, por exemplo, no meu caso, que começa com Ângela, né? Eu vou com A e com N. E tem um símbolo AN aqui, AN, que eu vou usar para fazer o meu. Como não tem som de J, eu vou usar o G, não o G, né? O G e o E fica G. E depois eu uso o Lá, o L e o A. Então, são 3 símbolos que eu usaria para fazer o meu nome, tá? E com essa tabela, você pode formar o seu nome em cuneiforme, de uma maneira mais simples, né? Lembrando que os membros do canal têm esse material lá na pasta do Drive, beleza? Então, as instruções para escrever o nome. Primeiro, você vai dividir o seu nome em sílabas, assim como eu fiz. Lá, né? Eu tenho 3 sílabas no meu nome. A pessoa pode, se alguém tem o nome Elizabeth, pode escolher Elizabeth ou Elizabeth. Isso não tem problema, como ela preferir. Por quê?
Porque na antiguidade não existiam os mesmos nomes, podem ser parecidos, tá bem? Então você faz a correspondência entre os sons das sílabas do seu nome e os sons da tabela, como eu fiz no Angela. Seja criativo, pois as sílabas da antiga Babilônia podem não corresponder exatamente aos sons que você usa para dizer o seu nome. E a gente precisa saber que cada língua tem o seu sistema fonético, ou seja, tem os seus sons específicos. Não existe línguas com os mesmos sons, tá? Exatamente, com todos os mesmos sons. Olivia pode ser transformada em Olivia, ou Jackson pode ser escrito como Jackson. Então, você pode usar muitas letras para soletrar seu nome, mas em cuneiforme precisa de apenas 2 sinais, por exemplo, Ashley, né? Então, às vezes, no meu caso, eu só precisaria de 3 sinais para as 3 sílabas do meu nome. E daí seria Angela, né? Pratique, escreva seu nome, o nome dos seus amigos, o nome dos seus animais, o seu animal de estimação. E aí você vai desenhar pode desenhar uma tablete ou uma tábua de né, para colocar os sinais cuneiformes da tabela que correspondem aos sons do seu nome, desses nomes. Tá bem? É muito divertido e, e algumas dicas úteis. A soa como A em pai, então é um A aberto. Possivelmente não tem inana, esse an, tá? E soa como E em anel. Então, o E seria. Então, a pronúncia do meu nome seria Angela, porque o E tem som de E. E pode soar como I em bis. E U soa como U em lua. Você pode escrever as consoantes que estão próximas umas das outras usando 2 sinais, como caler para Claire, né? Ou coisas assim. Então, depende se o seu nome tem 2 consoantes juntas, você vai precisar distribuir entre consoante vogal ou vogal consoante. Tá dando para pegar, gente? Tá dando para entender como é que eles escreviam? Deixa eu saber de vocês. Deu para entender como é que eles escreviam? Em sinais que representam sílabas, ou representa vogal consoante ou consoante vogal. Ab ou ba, eb ou b, e assim por diante até o final. Só que são consoantes específicas, por isso que eu mostrei a tabela para vocês, né? Mas é divertido, né, Juliana? É divertido. Eu queria muito mostrar para vocês isso. E ainda hoje eu quero mostrar para vocês tem um aplicativo que é um dicionário de cuneiforme que você pode instalar no seu celular, né? No seu caso, Juliana, vamos ver, Juliana, vamos ver o seu caso, como é que ficaria? Vamos pensar como é que ficaria o seu nome? Deixa eu pegar. Ah, o seu caso é por causa do J, né? Você poderia falar Gu em vez de Ju, ou você poderia falar Chu em vez de Ju. Chu é legal, né? Não sei. O que você acha? Porque daí Chu, olha aqui, ó. Chu é esse desenho aqui. Daí vai pro Li aqui. E daí o Ana, como que você pode fazer? Você pode fazer e na, como se fossem 2 N's. Então não é muito difícil, não. A única coisa a sua primeira sílaba, que você pode fazer com gu ou com chu, para ficar próximo, não é?
Vitor, vamos ver. Ó, o chu. Ah, a fonética é bem interessante, exatamente. Então, então fica, dá para fazer tranquilo. Vamos ver, Vitor. Vamos ver aqui como é que ficaria. Vamos tentar. Vamos tentar. Que tem V. Ah! Dá para fazer sim, Vi. Ó, dá para fazer com esse aqui, ó. Vi. Daí não, daí faz com tu. Vi, tu. Dá para fazer sim. Lembra que tem que fazer próximo, porque são línguas diferentes, muda a fonética, muda os sons possíveis na língua. Então, você faria o vi e o tu. Opa, desculpa, me empolguei aqui. Beleza, Vitor? Isso, e daí ficaria com dois N's, né? An e na, né? Porque ele é Chu, Li, An, Na. São quatro símbolos o seu. Fica, e aí a gente vai acomodando o nosso nome para dentro do sistema fonético do Sumério, né? Olá, boa noite, Cláudia. Cláudia Antonieta. Ó, Cláudia já é né, um desafio. Vamos ver como é que poderia ficar Cláudia em Sumério. Ó, Cláudia, nossa aula aqui é legal, viu? Então, o que que dá para fazer? Calar, calar, né? Lembra do Claire, né? Caler. Então, como não tem CL, aqui a gente pegaria o K, é, lá, ud, de, dá para fazer a com H no final. Então, fica, percebe? Então, K, u, ud, pode fazer o di também, e daí a H no final. Então, dá para montar o nome em sumério, só que tem que acomodar o nosso nome ao sistema fonético do sumério. Percebem? Então, membros do canal, não esqueçam, esse aqui está tudo lá na pasta do Drive. Isso, Cláudia, exatamente. Você tem que acomodar o seu nome no sistema fonético deles. Muito bem, exatamente. A aula de alfabetização em sumério aqui tá massa. Mas lá na pasta do Drive vocês têm o material, tá? Que daí vocês podem olhar com calma, podem imprimir, podem, né, fazer, tentar copiar, fazer igual, não tem problema não. E quem não é membro do canal, depois pausa a tela e faz o seu, né? Vai ter que substituir o O por U, provavelmente, né? Realmente. Aqui é outros que. Adorei. Por quê? Porque quando. Deixa eu dar um exemplo. Exemplo do inglês, que é bem tranquilo. Quando alguém que fala brasileiro, né, vai aprender inglês, eu já falei isso, quem já foi meu aluno sabe disso. Deixa eu pegar meu lápis da Xerac. Olha que coisa linda que a Paula Turriani fez para mim. Tem um lápis com a Xerac. Então, por exemplo, é,
tem um som no inglês que não tem em português, que é o TH. E daí, o que a gente fala? A gente fala think, a gente fala think, a gente fala think, mas a gente não fala think, que é como eles falam. TH em inglês, eu já fui professora de inglês, né? Eu falo para os meus alunos, você tem que molhar o lápis. Tem que molhar um lápis. Think, think, think. Tem que botar a língua no meio dos dentes para falar como nativo, que fala inglês. Então, por que isso? Porque é um som que não tem na nossa língua. Então, a gente tem que adaptar. A gente tem que acomodar a nossa fala à língua que a gente quer falar. E aí então a gente vai sair um pouco do nosso conforto, vai sair um pouco do sistema fonético da nossa língua, mas a gente vai alcançar exatamente como eles estão falando, ou próximo do que estão habituados a falar. Beleza? Então fica aí o hashtag, fica a dica de escrever o seu nome, né, em cuneiforme dentro do sistema, né? E essas dicas são importantes. Por isso, essa dica do Claire aqui é legal para o Cláudia, né? Ó, que o Claire fala caleer. Então, vai acomodando dentro do sistema que está disponível. Lembrando que o E tem som de E, né? No meu nome ficaria a Angela, tá? Não tem som de J, né? E daí a Juliana fica chu, né? Ficou legal, ficou legal, legal. Muito bem, dos sinais ao significado. No dia seguinte, meu professor, o Ada Edubá, olhou para meu tablete pronto e leu o nome de Tune. Muito bem, e você também já sabe como escrever cão, que é o sinal UR. Então, UR é um sinal que já está na tabela e só esse sinal já significa cão, cachorro, tá? Ele pode ser usado como uma sílaba, né, numa palavra maior, UR, mas também significa cachorro em sumério. Beleza? Então, aqui está o professor, né, o escriba, ensinando a Inanaka. A maioria dos sinais cuneiformes são palavras e sílabas ao mesmo tempo. Então, isso é importante, tá? Muitas vezes você tem uma sílaba, um símbolo, ele é uma sílaba dentro de outras palavras, mas também ele pode ser uma palavra sozinha, como cachorro. Em uma nova tábua, meu professor escreveu uma lista de palavras para animais do lado esquerdo e depois entregou para mim. Copiei os sinais do lado direito. Ah, não, perdi um sinal. Peguei meus dedos e esfreguei as marcas antes de começar tudo de novo. Notei que todas as palavras do início da lista compartilham um sinal para cachorro. Olhem lá que as 5 palavras que o professor colocou ali têm um mesmo sinal que está em todas elas. E esse sinal é o sinal para cachorro. Então, um cachorro doméstico, como o Tune, é a primeira palavra. Uma cadela, ou seja, um cachorro fêmea, olha o símbolo para fêmea, junto com o cachorro. Um cão pequeno ou jovem, um filhote de cachorro. Vejam que quando é fêmea, o sinal de fêmea vem antes. Um cão de natureza selvagem é um lobo. E um cão majestoso, o que é um cão majestoso? E agora a gente vai ver como é a mentalidade diferente dos sumérios em relação a outras línguas. O que é um cão majestoso? Tune estava latindo e puxando para cima e para baixo.
Olhei para o lado e vi que ele estava tentando alcançar a figura do leão na parede. Não sei se vocês viram, tem um leão na parede ali. E o Tune estava apontando para ele. Então, o que estava acontecendo? Ah, o cão majestoso é um leão. Então, a palavra leão se escreve cão majestoso. É como eles interpretam para escrever, para descrever leão. Isso é fantástico. Agora eu sei como juntar sinais e criar novas palavras. Então, depois vocês podem até ficar um tempo aqui e perceber os sinais, perceber que o sinal de fêmea, quando é feminino, né, de um ser, vem antes, é diferente dos outros, né? Para já mostrar que é feminino. Muitos sinais, muitos significados. Em um alfabeto, você constrói palavras a partir de letras individuais. Mas como o professor de Nanaka disse a ela, na escrita cuneiforme, havia duas maneiras diferentes de escrever palavras. Eles podiam unir sinais de sílabas ou usar sinais de palavras. Então, ou a gente faz que nem os nomes, une as sílabas, ou a gente pega os grupos de símbolos que já significam palavras e une formando novas palavras, tá? De modo que um único sinal representava uma palavra inteira, como a gente viu no caso de cachorro. Na verdade, nosso sistema de escrita também tem alguns sinais de palavras, como quando escrevemos três com o numeral, não a palavra, ou colocamos E em vez de três ou E, né? Então, vejam que nós também usamos essas substituições. E agora com a internet, a gente usa muito mais símbolos diferentes, né? Como hashtag. E a gente também escreve por sílabas, por exemplo, usando BLZ para beleza. A gente pega um sinal para cada sílaba. Nós também fazemos isso. Os alunos da antiga Babilônia aprendiam os sinais de palavras e o vocabulário sumério copiando centenas de sinais organizados em listas, praticando no lado direito de uma tábua o que o professor havia escrito para eles no lado esquerdo. Algumas dessas listas eram organizadas por tema, animais selvagens, plantas ou alimentos, ou por forma de sinal, ou ambos. Por mais entediante que provavelmente fosse escrever todos esses sinais, isso significa que também podemos aprender com o trabalho escolar desses alunos. Embora o sumério tenha morrido há muito tempo, os pesquisadores modernos conseguem entender o idioma usando as listas dos alunos antigos, descobrem as listas e aprendem junto com eles, né? Vamos dar uma olhada em algumas das outras entradas da lista que Nanaka estava aprendendo. Uma raposa, um gato, um boi selvagem, um elefante. E aqui nós temos ah, as 4 entradas novas que Nanaka estava aprendendo. Perceba aquilo que é parecido. A raposa e o gato têm um sinal igual. E o boi selvagem, o elefante, também tem um sinal igual. Quais animais estão escritos com o sinal compartilhado? O que esses animais têm em comum? A grande questão é pensar o que uma raposa tem em comum com um gato e o que um boi selvagem tem em comum com um elefante. Alguém pensou em tamanho aqui? Até os sinais são menorzinhos, né? Do gato e da raposa. Perceba que alguns elementos
eles vão acabar sendo associados com alguma característica semelhante, alguma questão semelhante, que pode conectar determinados elementos, e por isso a escrita vai usar o mesmo sinal, tá? Então, o boi selvagem é um sinal, e o elefante é o símbolo do boi selvagem mais um outro símbolo. Então, vai conectar. E no caso da raposa e do gato, ambos têm um sinal curto, idêntico, junto a outro sinal. Então, isso mostra que há algo que conecta na mentalidade suméria, existe uma característica que tem na raposa, que também tem no gato. E na mentalidade suméria, existe uma característica do boi selvagem que conecta a uma característica do elefante. E aí nós já descobrimos um pouco da mentalidade desse povo, porque a língua revela a mentalidade do povo. Palavras como blocos de construção. Como mostra a experiência de Nanaka com as palavras cachorro, os sumérios geralmente formavam novas palavras e frases juntando outras palavras. Muitas das palavras que ela usava todos os dias na escola eram formadas por uma palavra essencial, dub, que significa tablete ou tábua. Então, a palavra tablete ou tábua, que é esse sinal aqui, ela vai aparecer em muitas outras palavras. E o que a gente precisa saber é o que de semelhante existe nessas palavras. Então, decodificando os símbolos. Você consegue descobrir o significado das seguintes palavras compostas a partir dos diferentes sinais de que são feitas? Dica: use o banco de palavras se você estiver em dúvida, mas cuidado, há uma palavra extra que você não precisa. Então, aqui tem, embaixo tem o banco de palavras, tem uma dessas palavras do banco de palavras que você não precisa, tá? Mas olha só, ali tem a palavra, o símbolo da palavra tablete, ou tábua, né? E mais a palavra escritor. Qual dessas palavras do banco de palavras poderia ser tablete mais escritor? Quem souber ou quer adivinhar, põe no chat. Que palavra pode ser folha mais tablete? Folha de planta, né? Que palavra pode ser o pai mais casa mais tablete? Que palavra pode ser filho mais casa mais tábua ou tablete? Então, veja que a gente tem aqui a gente, as informações na mentalidade suméria, você vai juntar ideias para formar uma outra ideia. Então, um exemplo é tablete mais o escritor, que é o escriba. O escriba é aquele que usa o tablete e que escreve. Então, ele é o escriba, né? Então, veja que é muito importante que a gente tenha essa ideia, né? Essa ideia de que as palavras em sumério, elas são escritas a partir de outras palavras, que são como uma soma de ideias, tá? E na língua alemã, por exemplo, tem algumas coisas semelhantes com isso aqui. Na língua alemã, você vai juntar palavras e elas vão ficando cada vez maiores, dependendo da especificidade daquela palavra que você quer dar. Então, tem umas coisas muito interessantes, apesar de usar um outro alfabeto, as ideias são semelhantes ao sumério.
Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Deixa eu ver. Ah, muito obrigada pela presença, viu? Obrigada mesmo. Legal, obrigada. O caramelo é um cão majestoso. É o leão, é o leão. Saudações terráqueas. Ai, que bom que você está aqui, Raquel. Você viu, né, como símbolo de raposa é difícil. Sim, o tamanho. Então, quando fala raposa e gato, você viu que tem um símbolo semelhante, e quando fala do boi selvagem e do elefante, são animais maiores, de maior porte. E aí você vê a questão do tamanho mesmo. Muito bem. Raposa e gato sem bigodinho. Será? Ai, que legal. A Juliana tá fazendo um troço. Calma, vocês vão, membros do canal vão poder olhar o material lá na pasta do Drive. E tem, né, mas depois, quem não é membro, não se preocupe, vai ficar gravada essa live e você vai poder olhar com dar pausa, olhar, copiar, fazer o seu treino, não tem problema, né? E daí a gente pode fazer as coisas com calma. O que eu tô trazendo aqui, eu sei que dá um choque cultural, né? Mas é importante para vocês terem esse contato, o contato com um material numa língua que é difícil acesso, né? E tem um bônus aqui. Se uma cadela é esse símbolo aqui, como você escreveria escriba feminino em cuneiforme? Então veja que a gente já sabe que cachorro é esse símbolo aqui. Então, em cadela você tira o símbolo cachorro e coloca o símbolo de escriba, que é o primeiro, né? Tablete mais escritor. E aí você, antes do tablete mais escritor, você coloca feminino. E aí você tem uma escriba feminina. Beleza? Para marcar. Lutando com provérbios. O dia finalmente chegou. Depois de memorizar listas de árvores, animais, edifícios, pessoas, trabalhos e coisas, e listas com todos os sinais cuneiformes, finalmente aprendemos a escrever uma frase. É claro que eu já sabia como escrever tudo em acadiano. Só no mês passado escrevi uma longa carta para meus tios na Babilônia. Mas escrever em sumério era totalmente diferente e nada mais fazia sentido. Por que que a Nanaka está falando isso? Não fazia mais sentido. Porque humor, provérbios, questões de sabedoria popular muda muito de cultura para cultura. E a gente vai ver aqui. Meu professor me deu um provérbio ou um ditado curto, com apenas 2 linhas, mas eu não conseguia entender nada e confundia meus sinais. Sentindo-me frustrada e tentando me concentrar, apertei o tablete com um pouco de força demais. Ah, não! Agora a escrita do meu professor havia desaparecido e o tablete era inútil. Com raiva, joguei-o fora. Então, pense que o professor dá uma coisa para você aprender e você apaga o que ele escreveu. Que ótimo, né? Só que o que, que acontece? Eita, quem que pegou o tablete? Mas o Tony achou que era um novo jogo de busca, então ele pulou, pegou o tablete no ar. Larga, Tony, coloca no chão. Claro que ele não ouviu. De repente, as frases que meu professor preparou passaram a fazer sentido. Um cachorro entende pegue, mas não entende coloque-o no chão. Antes tarde do que nunca pensei, e anotei cuidadosamente o provérbio em sumério. Então, o provérbio sumério é exatamente esse: um cachorro entende pegue, mas não entende coloque no chão. Isso é um sabedoria popular suméria, tá, gente?
O que podemos aprender com os provérbios? Depois de aprender os fundamentos da escrita cuneiforme e da formação de palavras em sumério, alunos como Nanaka praticaram a escrita de frases inteiras usando provérbios ou ditados curtos. Esses provérbios podem nos dizer coisas sobre o mundo antigo que não saberíamos de outra forma. Às vezes, eles podem ser difíceis de entender, mas muitos são engraçados ou perspicazes. Depende muito se a gente entende o humor da outra cultura também, né? E olha que interessante, gente. Assim como você pode errar ao fazer uma tarefa, os alunos da antiga Babilônia às vezes também tinham dificuldades com seu trabalho. Aqui, um aluno frustrado apertou demais esse tablete depois de escrever acidentalmente o início de um provérbio e o final de outro, criando um absurdo. Então, ele começou a escrever um provérbio e terminou escrevendo outro. E daí ele apertou demais ali a placa, porque deve ter feito uma besteira, né? E ficou registrado para a eternidade agora o erro dele. É um achado arqueológico do Museu de Chicago, tá? Vendo os sinais. Aprendendo a escrever com provérbios, sinais de animais. Usando o que você aprendeu anteriormente, pratique seu conhecimento sobre os sinais de animais aqui. Escreva o significado em sua língua de cada um desses sinais de animais. E aí é o terror, né? Quando não tem nada em português. E a tarefa aqui eu quero ver quem vai printar ou vai pausar essa tela e vai tentar descobrir a partir do que aprendeu anteriormente, ou os membros do canal vão olhar depois os slides e vão tentar estudar e dizer o que está escrito. E quem souber, me manda por e-mail, que eu quero saber se você descobriu quem é, que animais são esses, né? O que está acontecendo aqui, o que faz parte dessa lista, tá bem? É só olhar naquilo que a gente já viu nos slides anteriores. E combine os provérbios. Aqui você é uma outra atividade de ajudar a Nanaka a decifrar os provérbios e descobrir o que eles significam. Encontrar todos os animais nas traduções em português. Em seguida, usar a lista que você criou acima para identificar os sinais cuneiformes desses animais nas tabuletas. Dica: eles aparecem na mesma ordem. Desenhe uma linha conectando cada provérbio sumério à sua tradução. E aí, com os sinais dos animais, você consegue descobrir qual provérbio está em cada placa. Então, por exemplo, uma raposa pisou no casco de um boi selvagem. Não doeu, disse ele. Então, você vai procurar a palavra raposa e boi selvagem para descobrir qual é a placa que está ali. Outro, na cidade sem cães domésticos, a raposa é quem manda. Outro, uma raposa pisou na perna de um elefante. Já é suficiente, é demais, disse ele. Se um leão fizesse uma grande panela de sopa, quem diria que ela não estava boa? E aí você vai procurar o cão majestoso, né? Porque o cão majestoso é o leão. Essas atividades, elas são exatamente para aprender a identificar as palavras. Então, por exemplo, quem gravou aquele sinal pequenininho do gato e da raposa já pode desconfiar algumas coisas. Quem gravou o sinal do cachorro na mente já pode identificar alguma coisa. E é assim que a gente vai aprendendo, gente, tá? Você pode ver, rever, você pode voltar nos slides depois, reassistir, não tem problema. O mais importante é que você use esse material que vai ficar gratuito aqui para vocês, para fazer o seu próprio treino. Se vocês têm interesse em começar a aprender esse tipo de conteúdo, né? É muito mais divertido assim. Reflexão. Por que o boi selvagem e o elefante reagiram de forma diferente ao serem pisados pela raposa? Em que situação poderia ser útil contar a um amigo o provérbio sobre o leão e a sopa?
Então, primeiro, a raposa pisou no boi selvagem, ele diz não doeu. A raposa pisou no elefante, ele diz já é suficiente, é demais. Por que será que esses dois animais reagiram de forma diferente com a raposa pisando ou no casco do boi ou na perna do elefante? Ali já tem uma dica, né? O boi tem um casco. O boi tem uma proteçãozinha ali, né? E a outra questão, em que situação poderia ser útil contar a um amigo o provérbio sobre o leão e a sopa? Se um leão fizesse uma grande panela de sopa, quem diria que ela não estava boa? Então, por que seria útil contar isso aqui para alguém, né? O que isso significa de fato? Que depende do poder de quem está oferecendo, né? Percebe? E aí você vai refletindo sobre a mentalidade desse povo, o que está por trás das formas de pensar nesse grupo. Provérbios ajuda muito nisso. Você acha que preferiria viver em uma cidade com um cachorro no comando ou uma raposa? Por quê? O que você acha que o autor do provérbio preferiria? Ó, na cidade sem cães domésticos, a raposa é quem manda. O que seria melhor? A raposa aqui parece ter uma fama, né? Uma fama de esperta aqui. E ela se mete com quem não devia também, né? Então, são perguntas que você pode também usar esse material com jovens e adolescentes, com crianças e adolescentes, conversar sobre essas mudanças de cultura, por que certos grupos pensam de forma diferente, por que a gente acha engraçado ou não certas frases de outra cultura. Isso é muito legal para a gente trabalhar essa mudança cultural. E agora a gente vai para a última parte, que é a parte de contar com os deuses. E vamos conhecer alguns deuses, né? A parte da religião e da mitologia. Durante meu último ano na escola, ajudei meu pai a se preparar para o festival do Deus Enki, quando ele nos visitava em Nippur. Havia muito o que fazer no templo. Ada registrou toda a comida que chegava para a festa. Como matemática é minha matéria favorita, eu me ofereci para ajudar e escrevi. Agora os números. 12 touros, 48 ovelhas e cabras e 144 jarras de cerveja. Olha só. As ovelhas e as cabras ali, os touros e as jarras de cerveja. Quando mostrei a lista ao meu pai, ele leu tudo com atenção e comentou: ótimo. No entanto, precisamos triplicar a cerveja. Os deuses estão com muita sede. Então usei minha unha, apaguei o número e corrigi a linha. 432 jarras de cerveja. Sei que são os deuses que estão com sede, sei. Uhum. Mas vamos lá, né? Vamos seguir, vamos entrar no jogo. Opa, peraí. Então, as jarras de cerveja, 144. E agora, 432 jarras de cerveja. Viram que mudou um pouquinho, né? Os números. 12 tá ali. 48. 144. 432. O 2 já ficou fácil, né? Que são esses dois pontinhos aqui. O 2 aqui, ó.
Toda essa contagem levou muito tempo e quando terminamos já estava escuro lá fora. Subimos no telhado do templo e olhamos para cima. Primeiro vi a estrela de Nana, a mais brilhante lá fora. Ada, há tantas estrelas que não consigo nem começar a contá-las. Ele riu. Você não precisa contá-las. Vamos procurar os símbolos que elas formam, a escrita celestial dos deuses. Quando olhamos para cima, começar a aparecer imagens, inclusive uma imagem muito familiar. Ficamos acordados por muito tempo, maravilhados com as estrelas. E vai ter a atividade está na pasta lá do Drive, mas eu vou mostrar aqui também a atividade que depois você pode printar e imprimir e fazer a sua atividade. Aprendendo números cuneiformes. Em alguns aspectos, a aula de matemática da antiga Babilônia era muito parecida com a aula de matemática de hoje. Por exemplo, alunos como Nanaka tinham de memorizar as tabuadas de multiplicação e resolver problemas com palavras. Mas é claro, eles tinham sua própria maneira de escrever números em cuneiforme. E aqui, ó, para os números de 1 a 9, bastava contar as cunhas verticais. Então, de 1 até 9, você vai fazendo as cunhas. Tá? E o 10 muda o formato. Beleza? Sem desespero, hein, gente? Só para olhar, não é para memorizar nada. Eles escreviam números até 59, escrevendo o número de dezenas e unidades, usando seus respectivos sinais. Então, 13 ficava assim, 20 assim. Embora usassem combinações de 10 e uns para escrever de 1 a 59, quando chegavam a 60, eles o escreviam com o mesmo sinal de 1, mas o moviam para uma posição para a esquerda. Isso funciona da mesma forma que usamos o 1 na casa das dezenas, para não escrever 10, para escrever 10. Ao contrário de nós, eles não escreviam o zero, tá, gente? Então, 59 fica assim. E o 60 fica assim. 61 e 83. Veja que ele vai ficar muito semelhante, o 61, mas ele vai ficar maior, tá? Ele tem que ser um pouco maior. Reflexão. Hoje em dia, não escrevemos nossos números como os antigos babilônios faziam, mas ainda usamos o sistema de base 60 para medir algumas coisas, como graus em um círculo ou segundos num minuto. Quando foi a última vez que você viu o sistema de base 60 em sua vida cotidiana? Então, por exemplo, a gente precisa perceber que nós, o tempo todo, estamos usando sistema de base 60. A nossa contagem de hora é sistema de base 60, tá? Então, é importante que a gente perceba isso para que a gente tenha a mesma base da antiguidade. Contando as estrelas, conectando os pontos. Usando o que aprendeu sobre o sistema numérico da antiga Babilônia, ligue os pontos para ajudar Inanak e seu pai a encontrar uma imagem familiar no céu noturno. A dica é comece com o número vermelho. E aqui eu estou projetando exatamente porque você pode tirar um print, imprimir e fazer o seu, ou os membros do canal têm esse exercício na pasta do Drive de vocês, tá? Começando com o vermelho, que é o 1, vai para o 2, e daí procura o 3, e assim sucessivamente, até formar um desenho
Importantíssimo aqui, que eu não vou contar o que é. Quem fizer essas atividades, compartilhe depois comigo. A gente vai se divertir bastante, né, com as trocas de ideias aqui. O dia do festival. No dia do festival, acordei bem cedo e saí com minha mãe para garantir um bom lugar para ver a chegada dos deuses. Fica... Lembre que na playlist Deus Uma Anatomia, a gente aprendeu que as estátuas dos deuses são a presença deles na antiguidade. Ficamos esperando perto dos portões do templo de Ekur. Primeiro ouvimos os músicos com seus instrumentos de corda e tambores. Depois sentimos o cheiro do incenso. Vimos o sacerdote saindo e pude ver meu pai bem barbeado e vestindo sua melhor roupa. Finalmente as estátuas dos deuses apareceram. Em Lille, a grande montanha parecia impressionante com sua coroa de muitos chifres. Ao seu lado estava Inanna. Reconheci seu leão e suas armas. Ela é uma poderosa deusa da guerra e protege nossa família. Meus pais não apenas têm um casa santuário para ela, mas também me deram seu nome, Inanna K, a que pertence a Inanna. E aí você já sabe que K é aquela que pertence, tá? Já aprendeu uma sílaba aqui que começa com a Cláudia lá, né? Que pertence. Ah, que legal. E aí você vê como eram as procissões, as entradas dos deuses, né? As imagens deles. Os tambores estavam aumentando e a multidão estava aplaudindo. Lá estava ele, Enki, o deus da sabedoria. Ele havia viajado de Eridu, seu lar aquático, até Nippur para festejar com nossos deuses. Seu barco estava amarrado no porto e um sacerdote o carregou até Enlil. Ele estava esplêndido, com todos os peixes e tartarugas dourados em suas vestes. Enki, então, trabalha perto da água, né? Tune começou a latir alegremente e outro cão respondeu. Olhei em volta e vi um cachorro sentado ao lado da estátua da minha deusa favorita, Nintinuga, uma deusa da cura. Ela ajuda todo mundo quando está doente e em apenas alguns meses eu me tornaria sua escriba. Então, os escribas escolhiam a divindade para a quem serviriam, né? Os deuses sempre presentes. Os deuses estavam presentes em toda parte no mundo de Nanaka. Eles viviam nas cidades, em suas casas, os templos, onde eram mantidas estátuas deles que eram trazidas para fora durante os festivais. Mas as pessoas também tinham imagens menores deles em suas casas e nos selos que carregavam consigo. Eles contavam histórias sobre os deuses, mitos das suas aventuras, e os celebravam com hinos ou canções de louvor. No festival, você conhece alguns dos muitos deuses de Nanaka. Enlil, que comanda todos os outros deuses de Ekur ou Casa da Montanha. Inanna, a deusa do amor e da guerra, que pode se irritar facilmente. Enki, deus da água, do artesanato e da sabedoria, que cria coisas inteligentes. E Nintinuga, que cura as pessoas quando elas estão doentes e cujo símbolo é um cachorro. Combinando mitos. Quando os arqueólogos escavaram uma escola em Nippur, como a de Nanaka, eles encontraram muitas placas com escritos sobre deuses. Mas como as placas eram feitas de argila, muitas vezes eram encontradas quebradas em pedaços menores, de modo que às vezes é até difícil de dizer de que história elas vêm. Felizmente, os pesquisadores podem usar pistas nos próprios textos para juntar as peças. Você consegue reconhecer os deuses? Usando a história de Nanaka sobre o festival e as descrições acima, identifique qual deus é retratado em cada uma das imagens abaixo.
Em seguida, reconecte o Deus ao fragmento da história sobre ele. Então, aqui estão os 4 divindades, né? E você tem a Nintinuga, a Inanna, o Enlil, agora até me perdi. Enki também, né? E aí você vai ver, ó, minha senhora, as terras se curvam ao seu clamor, as pessoas estão diante de você silenciosas, diante da luz feroz e da tempestade, enquanto você segura todos os poderes em sua mão. Essa é a deusa, né? A Inanna. Ela tá com, lembra, com as armas e o leão. Sem a grande montanha, a cidade não é construída. Sem uma comunidade não é formada. Um estábulo de gado não é construído. Um curral de ovelhas não é montado. Um rei não é levado. Um senhor não nasce. E aí você tem. Eu sempre confundo. É o Enlil, né? O Enlil que é o da montanha e o Enki o da água. E aí o de cima, você vê as montanhas, né? Ele em cima das montanhas, Enlil. E aquela que olha para os ossos, separando os músculos da vida dos músculos da morte, que faz bandagens bonitas. E aí você tem a Nintinuga, que é a deusa da cura, cujo símbolo também é o cachorro, né? E ó, ele ergueu um templo no mar, um Deus brilhante, cujo coração foi habilmente construído. O templo cujo coração é um fio emaranhado, além do conhecimento de qualquer um. E aí você tem Enki, o Deus da água, que, cujo símbolo está aqui, e o nome de cada um também está acima do seu desenho. E essa também é uma atividade bem simples, né, para introduzir a ideia das divindades sumérias. Eu tenho aqui comigo a imagem da deusa Inanna, né? E geralmente Inanna tinha leões e corujas também junto dela. Ela trabalhava, tem a questão da senhora da noite, né? E, e ela tem armas na mão, então, e asas. Então, a senhora Inanna, ela é forte, ela é uma fortaleza, ela é guerreira, mas também é deusa do amor, né? Um erro ortográfico histórico. Não tem como, né? Se cai o tablete no dedão do pé. Da esquerda para a direita, né? Como um professor escreve do lado esquerdo, e o aluno escreve do lado direito. Mas geralmente a escrita nos selos é de cima para baixo. Tá? Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo. O material tá na pasta dos membros, tá, gente? E também a live vai ficar gravada para vocês ficarem à vontade, tá? Ô, Jodinaldo, o importante é que tá aqui. Saudações, viu? Sim, Maria Helena, fascinante mesmo. Sim, Cláudia, fábula é um gênero muito comum nos textos da antiguidade, assim, é o que mais tem. A Nana é maravilhosa. Então, uma introdução, né, às divindades principais sumérias e que faziam parte da realidade do dia a dia das pessoas naquela época. Muito bem. O que aconteceu depois da escola? Alguns ex-alunos do Edubá, da escola, né, de escribas, trabalhavam no palácio do rei, escrevendo cartas ou usando suas habilidades matemáticas para manter o controle das coisas.
Outros trabalhavam nos templos, como Inanaka e seu pai, registrando todas as atividades do templo e garantindo que as pessoas da cidade tivessem um relacionamento positivo com os deuses. O que as pessoas faziam geralmente se refletia em seus selos. Por exemplo, esta é a impressão que o selo de Nanaka deixaria em uma tábua. O que isso diz a você sobre ela e como? Então, veja, aqui responde a sua pergunta, Juliana, que eles escreviam nos selos de cima para baixo, tá? E aí ela vai colocar o nome dela, vai colocar outras informações que eu já vou mostrar para vocês o que são. E o mais importante, ela é representada junto com a divindade padroeira que ela escolhe para ela, para quem ela vai servir. Então há um cumprimento entre ela e a divindade que ela vai servir no selo pessoal que ela escolhe, tá? Então, as primeiras impressões. Você pode criar o seu próprio selo, de que forma? Usando tudo que você aprendeu sobre o mundo de Nanaka, incluindo o sistema de escrita e os deuses, você pode criar o seu próprio selo. Na primeira coluna, você escreve o seu nome. Agora que você acompanhou em Nanaka e sua jornada para se tornar uma escriba, que futuro babilônico como escriba você escolheria para si? Então, o que, que você gostaria, né, como escriba? Que impressão você gostaria de deixar para trás? Então, na primeira coluna, você escreve o seu nome em cuneiforme. Na segunda coluna, você escreve escriba ou escriba feminino, lembrando que mulheres vão colocar o símbolo de feminino antes da palavra de escrever escriba. Na terceira coluna, você escolhe a divindade para a qual você gostaria de ser um escriba e escreve o nome dessa divindade em cuneiforme na terceira coluna. E aí você desenha a você mesmo cumprimentando a divindade cujo nome você escreveu. Você pode incluir qualquer símbolo relacionado à divindade, como um animal, um elemento da natureza. E por fim, você pode decorar o selo com os símbolos que você quiser. Então, veja que tem o nome da pessoa, a função dela, no caso aqui é escriba, e a divindade. Então, na primeira coluna, nome, a função, a divindade que escolhe, né? E aí você vai, aqui você repete o nome, escriba, função. Vejam que tem números 1, 2 e 3, né? E aí você sabe aonde colocar cada coisa. E aí você desenha o que você quer no seu selo, né? A divindade que você escolhe para ser seu padroeiro, sua patrona. E você cumprimentando com os símbolos que desejar. Da escola para o templo. No final da escola, provei que conhecia a totalidade do conhecimento de escriba, escrevendo uma série de belas tábuas com vários mitos, incluindo a jornada de Enki a Nippur. Logo depois, comecei a trabalhar como escriba na casa do templo de Nintinuga, a deusa da cura, né? Mantenho os registros das atividades diárias de Nintinuga, anotando todas as oferendas e garantindo que ela e seus cães sempre têm o suficiente para comer. E haviam cães sagrados no templo de Nintinuga, tá? Em meu tempo livre, também estou trabalhando em um novo hino para ela. Fazer parte do templo é ótimo. Posso escrever coisas interessantes e todos os dias recebo uma pequena parte das ofertas. O melhor de tudo é que agora tenho meu próprio selo. Ele me mostra em pé diante de Nintinuga e o cachorro ao lado dela é igualzinho ao Tune. Tune ainda não decidiu se quer entrar para o templo ou não. Ele gosta demais de passear pela cidade. E a nota dos autores, né? Embora a história de Nanaka seja fictícia, nós a baseamos no que sabemos sobre a vida real dos alunos que aprenderam a escrever em Uedubaá, em Nippur, no século XVIII, antes da Era Comum. O que ela aprende e as tabuletas que escreve são inspirados nas tabuletas reais que os arqueólogos encontraram naquela escola
E Nanaka e Tune tem o nome de personagens de textos encontrados lá também. E embora seja provável que a maioria dos alunos escribas fossem meninos, sabemos que algumas meninas também aprenderam a escrever e cresceram para trabalhar como escribas. Para enfatizar que o passado antigo é mais variado e complicado do que se imagina, decidimos fazer de nossa protagonista uma garota. Dar vida a ela envolveu muita pesquisa e criatividade. Esperamos que você goste de ler a história dela tanto quanto nós gostamos de criá-la. E esse material é do Museu da Universidade de Chicago, tá? Um material fantástico que, como eu falei no começo da live, você pode ir direto no site do museu e fazer o download do livro original em inglês, gratuitamente, está lá para as pessoas, tá? E eu traduzi o material para vocês e o material também está disponível na pasta do Drive dos membros do canal, tá bem? Essa é a aventura que eu escolhi trazer para vocês de uma forma especial, lúdica, né? Obrigada pelo carinho. E algo que seja diferente, o Caramelo Tune, né? Adorei também. Que traga um pouco para nós de proximidade com a cultura antiga, de uma forma que não seja tão pesada, né? De uma forma que seja mais lúdica, mais dinâmica, e que a gente possa depois se instigar, né? Eu gostaria de indicar tem vários aplicativos que vocês podem ir atrás, mas eu quero indicar um aplicativo específico. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. No Google Play vocês têm o dicionário cuneiforme, tá? Para quem sabe inglês, infelizmente não tem português, mas esse dicionário é um dos melhores, tá, gente? Que você procura as palavras em inglês e dá várias formas possíveis em cuneiforme e também explica, porque às vezes uma única palavra tem várias maneiras de se escrever, dependendo do sentido que essa palavra tem. Então, para você ter segurança no que significa, nas palavras, eu recomendo esse aplicativo aqui, que é muito bom, tá? Muito bom mesmo. O dicionário cuneiforme. Deixa eu ver. Foi muito boa essa explicação. Muito obrigada, viu, Raquel? Foi uma delícia, assim, diferente, né? Eu estava um pouco preocupada porque fazia muito tempo que eu não mexia com material infantil, mas infanto-juvenil nesse caso, né? Mas eu considero que era um material muito bom para deixar sem compartilhar com vocês. Obrigada. Mas é bom, né? É bom porque quando a gente aprende uma língua nova, uma cultura nova, a gente está ali como aprendiz. E aprendiz, mesmo que a gente se sinta meio criança, quando a gente para de aprender, a gente não tem nada que ensinar mais, né? A gente tem que sempre se colocar como aprendiz, sempre se colocar aberto a aprender coisas novas, a aprender novas formas de pensar, a saber que as culturas pensam de forma diferente. Isso não é um problema. O diferente é apenas diferente, não é problemático, não é uma competição, tá? Então é muito bom que a gente aprenda e tenha contato com essas novas formas de pensar e viver. Então, espero que vocês depois peguem essa live, deem pausa, façam as atividades, escrevam seu nome em cuneiforme. Os membros do canal podem ir lá na pasta do Drive. E lembrando, gente, se vocês puderem participar, participem especificamente da rifa, né, a R$ 10, este livro aqui, A Conquista Espiritual da América Espanhola, 200 documentos, século XVI, um livro que está a R$ 290 no site da Livraria Vozes, é um lançamento 2024, a rifa está a R$ 10 e eu vou sortear esse livro dentre quem comprar a rifa, né,
na live do dia 31, na semana que vem, tá bem? Isso aqui é para fechar o buraco que o YouTube não me repassou a, o, o que entrou do canal esse mês. Não quero que vocês deixem de ser membros, porque quando passar os 3 meses que eles me deram strike, é possível que eles me repassem. Então, eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo as coisas para vocês. Então, se vocês querem me apoiar nesse momento, vocês podem fazer um Pix no valor que quiserem para o meu e-mail, ou podem comprar a rifa, que está R$ 10, e na live do dia 31 de maio eu vou sortear, tá bem? Especificamente. Então, é, também vocês podem adquirir o pacote promocional dos cursos. Lembrando que quem adquire o pacote promocional de todos os cursos recebe, agora em maio de 2024, vai receber um brinde, tá? Então, isso tudo vai ajudar para que nesses 3 meses, não fique um buraco, porque eu comecei, além de ter esse problema com o canal, do strike, né? Que eles dão 3 meses que desmonetiza para mim. Ainda tem a questão de que eu precisei fazer um tratamento dentário de emergência e não podia ficar na fila de espera porque estava com dores muito fortes todos os dias e infelizmente agora eu fiquei sem chão, né? Sem a para fazer as coisas que tinham que ser feitas. Então, se puderem se tornar apoiadores, no Apoia-se vai me apoiar nessa questão de saúde, né? Se puderem comprar a rifa, se puderem adquirir os cursos, os pacotes promocionais, tudo isso ajuda para que a gente possa continuar trabalhando, tá bem? E torçam, porque sexta-feira eu vou ter uma reunião com uma editora que se interessou em publicar a minha tese. Então, torçam para que a proposta que eles façam eu consiga dar conta para em breve ter a minha tese à venda por aí, para vocês terem ela fisicamente, né? E é uma boa notícia, mas eu ainda não sei a proposta que vai vir, então tem que dar conta da proposta, né? Isso é muito importante. Mas eu agradeço de coração todo o apoio de vocês, todo o carinho, a presença de vocês. Lembrando que domingo tem sorteio, a nossa live de sorteios, todo último domingo do mês tem sorteio do canal. Membros, apoiadores, alunos dos cursos, que adquire o pacote promocional vai concorrer todo mês. Então, nós vamos continuar com tudo que temos, mesmo que os atravessadores, como o Leandro Galvão falou para mim, né? Os atravessadores, como o YouTube, nos impeçam de fazer as coisas, a gente vai continuar fazendo o trabalho, tá bem? Um grande abraço para vocês, gente. Muito obrigada e nos vemos nos sorteios de domingo às 17 horas. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.